6h11, até às 7 é hora do agro aqui pela 105 FM. Bom dia, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore. Árvore é vida. Dia do radialista também, aquele profissional que leva a mensagem para você, a informação, o entretenimento, seu companheiro 24 horas, tá bom? Parabéns a todos os radialistas. Eu, Gino Rondon, juntamente com o Dr. Leonardo Rezende. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Rondonópolis. Robson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gino, doutor Leonardo. Bom dia, Rondonópolis, região, nossa audiência. Obrigado você que nos acompanha no rádio. E lembrando sempre, estamos ao vivo no Instagram, minha gente. Nos segue aí, @programa Hora do Agro. Lembrando também que o programa da semana passada já está postado no nosso canal oficial no YouTube, assim como este de hoje, na próxima quarta-feira. Sobe às 19 horas no nosso canal. Sob a responsabilidade do Silas, nosso grande Silas. Quer ser parceiro comercial do programa Hora do Agro? 67-99871-2265. Fale com Edna Rondon e venha ser parceiro do programa Hora do Agro. A 105 esquenta. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. Até às 7 horas e hoje nossos entrevistados, gostaria até que o Dr. Leonardo fizesse a apresentação dos nossos convidados especiais de hoje. Hoje o programa tá familiar, Gino. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui a minha irmã, Roberta, a caçulinha lá de casa, né, Beta? E o Paulo, meu cunhado, meu irmão, que ela trouxe para casa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, prazer. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes, toda Rondonópolis. Parabéns ao Dia do Radialista, vocês aqui, né? E parabéns pelo programa, pela iniciativa tão maravilhosa aí desse programa A Hora do Agro. Bom dia, amor. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos falar hoje de Robson, de quê? Vamos falar de contabilidade, vamos falar de um problema que talvez pegue no pé do produtor, não só do produtor, do pequeno empresário. A gente que lá na CDL também ouve muito falar sobre isso, que é o problema da burocracia, da papelada, da organização. O quanto isso... É porque assim, a gente tem uma cultura... tanto de se preocupar com o dia a dia, com a mão na massa, e a gente se esquece de coisas que são fundamentais e que vão fazer uma falta danada lá na frente. A organização, a papelada, a burocracia, que é sim morosa, que é sim pesada, mas que faz a diferença e evita uma dor de cabeça danada. Hoje nós vamos começar por aí. E que é necessário, né, Robson? Leonardo, sempre numa gentileza da Nutripura, nutrição animal, e Cell Agro. Não podemos esquecer deles, não. Então vamos lá. E a gente fala de problema de documentação, de tudo isso, e bacana a gente falar também, como a gente sempre fala aqui no programa Hora do Agro, as pessoas têm uma visão do campo de que tudo é muito simples, de que não tem burocracia, que o produtor ganha dinheiro fácil, que essa geralmente é a ideia, que as coisas são muito fáceis. Então não é só o que a gente fala da dificuldade de você preparar, de você plantar, esperar chuva, sol, você não sabe o quanto vai produzir, se vem praga, você vai ter que criar bezerro, o tempo. Além de tudo isso, ainda tem a parte contábil, a parte burocrática, a parte dos impostos. Para quem não sabe, tem muita coisa. Mas antes da gente falar disso, vamos deixar o Paulo e a Roberta falar um pouquinho sobre o escritório. Qual que é a história? Como é que começou esse escritório de contabilidade, que é um escritório de contabilidade especialista na área rural, do agronegócio. Parabéns, Roberta, parabéns, Paulo. Pode puxar o microfone, tá? Pertinho de vocês. Isso, boa. A Rezende Contabilidade, ela começou em 1977 em Minas Gerais, com meu pai, né, Roberto Naves Rezende. Ele iniciou lá a história dele na contabilidade e em 1982 ele recebeu um convite de alguns clientes dele
lá de Araguari que tinham fazenda e tem até hoje fazenda aqui no Mato Grosso, e ele veio para cá, abriu o escritório aqui, e desde então nós estamos aí há 47 anos no mercado, especificamente, unicamente voltados para o produtor rural. Desde o início, Roberto? Desde o início. Sempre, parabéns, hein? Sempre tivemos essa especialidade, produtor rural. Nunca fomos para outras áreas, porque meu pai sempre pensou dessa forma, que a gente precisa focar em algo, se especializar em algo. E como os clientes dele lá em Araguari já era mais voltado para o agro, ele continuou dessa forma aqui. Esses clientes que vieram conosco até hoje são clientes nossos no escritório. Um deles é até seu Antônio Aguiar, que é nosso cliente até hoje, 47 anos. A gente busca isso, essa fidelidade, esse vínculo, né, com o produtor, em questão de confiança e honestidade, né, acima de tudo. Isso é o que eu aprendi, né, com meu pai. Hoje o que eu sei, com certeza aprendi com ele. E eu entrei nessa história da Resende Contabilidade em 1999, tem 25 anos, foi quando eu comecei a fazer minha faculdade de Direito. Porém, durante a faculdade eu já fui vendo que não seria essa área que eu iria seguir, mas ainda assim tentei, né? No comecinho, logo que eu tirei minha OAB, eu fiz algumas audiências no escritório do Leonardo, teimei um pouquinho, mas vi que aquilo não era... Tentou insistir. Mas vi que aquilo não era bem o que eu queria, então logo comecei a fazer minha faculdade de contábeis, né? Ciências contábeis, tirei meu CRC e estamos aí há 25 anos no escritório, aprendendo cada dia mais. Roberto, tô te ouvindo falar, lá nos anos 80, início dos anos 80, né? Eu imagino a necessidade do produtor daquela época em se organizar, em ter conhecimento, ter informação, ou ter alguém que pudesse prestar esse serviço para ele. E aí vocês acertaram em cheio. Pioneiros mesmo, né? Em suprir essa... Com uma visão vanguardista. Se hoje é necessidade, você imagina no início dos anos 80. Sim. Naquela época, a organização ainda era um pouco mais difícil, assim, na questão de fazer, né? Eu lembro que... lembro por... pequena, né? A gente vê meu pai trabalhando até mais tarde, como não tinha computador, nada, então era tudo na mão. Ele tem calo na mão de tanto fazer imposto de renda, caixa, e fazia tudo isso dos clientes. Eu lembro de eles chegarem com sacolas de nota fiscal e deixar lá para lançar nesse caixa escrito isso, e também as notas fiscais emitidas, né, para venda de gado, soja, era tudo na mão também. O Brasil era outro, nós passamos por plano cruzado 1, depois não sei o que, real, nos anos 90. Sim. Não tinha tecnologia, não tinha computador. Ó, quanta coisa aconteceu no Brasil de lá para cá, e tinha que acompanhar no sentido da burocracia. E o Paulo, da música para a contabilidade, Paulo Mafra. Só para vocês lembrarem, para quem está ouvindo e não está entendendo, esse aqui é o Paulo Mafra da turma, Paulo Mafra do viola, o próprio. Canta o próprio. Exatamente. Eu comecei assim, Gino, eu posso dizer que a carreira minha musical, profissionalmente, começou aos 14 anos, né? Mas dentro de casa eu sempre tive o ensinamento da importância da educação. Quando ele fala dentro de casa, ele está falando de Dimas, saudoso, 32 anos. 32 anos que ele faleceu. Que o pai dele faleceu no acidente, próximo a Mineiros ali. E também da minha mãe, Maria Helena, né? Maria Helena, quem não conhece Maria Helena? Também. Pois é. Então, assim, a importância da educação, então, apesar de eu trabalhar com a música desde muito cedo, minha mãe sempre falou, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que correr atrás de algum curso superior e tal. E aí, assim que eu terminei o terceiro colegial, eu entrei no curso de Engenharia Agrícola Ambiental, né? Fiquei nesse curso por mais ou menos 2 anos, e aí a agenda com a música começou a apertar a minha rotina de estudos. Eu tive que, no momento, parar o curso. Foi na época que eu conheci a Roberta, né? Em 2011 eu retomei os estudos, entrei para o curso de Direito, me formei em Direito, exerci a advocacia por 2 anos, quando em 2018 eu recebi o convite do meu sogro,
que nós já estávamos casados, né? Nós casamos em 2014. Em 2018 eu recebi o convite do meu sogro para entrar para Resende Contabilidade, para poder somar forças, né? Para poder... Inclusive, o meu intuito na época era aprender também, né? E jamais eu citei o curso de engenharia porque jamais eu imaginei que o mundo daria tantas voltas e que o conhecimento é sempre agregador. Porque coisas que eu aprendi lá no começo da minha jornada de estudos, eu aplico até hoje, que é a relação da contabilidade do agro. A gente recebe notas fiscais, às vezes, com um determinado produto, a gente tem facilidade de assimilar o que aquilo é, se é um insumo, se é alguma que você coisa aprendeu lá atrás, na engenharia. Entendeu? E aí já estamos nessa caminhada desde 2018, graças a Deus, firmes e fortes aí. E os cunhados sempre apoiando. Sempre apoiando. Leonardo. É isso aí. Além de apoiadores, são clientes também. É uma curiosidade, a gente falava de outra época. Leonardo também teve uma passagem pela contabilidade. Eu aprendi tudo no escritório do meu pai, desde os 11 anos que eu fiz datilografia. Eu sou da época da datilografia. Para quem está ouvindo a gente não conhece o que é isso, máquina de datilografia. Era tipo um computador. Como dizia uma Era um nossa computador sobrinha, raiz, só que não. a Lara, deve estar me ouvindo. Um beijo, Lara. O dia que ela viu a máquina, ela falou assim: nossa, que legal, o computador antigamente você já digitava e já imprimia ao mesmo tempo. A percepção dela do que era uma máquina. E curiosamente a gente falando isso, estou falando de 1980 e sei lá, 86, 87. Folha de pagamento, para vocês terem noção, no rural, folha de pagamento, muitas vezes você batia as folhas de pagamento do ano todo e levava para o funcionário assinar todas as folhas de pagamento do ano. E ele o funcionário recebia o ano todo, mas ele assinava uma vez só. De uma vez. Assinava as 12 folhas do ano todo, né? Do ano todo, pra você ter ideia. Então mudou muito. E aproveitando esse gancho, esse mudou muito, Paulo e Roberta, mudou também a relação do produtor com a preocupação em planejamento dessa época para cá. Hoje, como é que é, no caso dos clientes de vocês lá, do planejamento, de estar preocupado com a parte de tributação? Se organizar. Porque a gente fala de contabilidade, a gente está falando de tributo também, de impostos. Como é que está a preocupação do pessoal com isso hoje? O avanço da tecnologia nos últimos anos, ele foi exponencial, sabe? Então, assim, quando tem esse avanço, é natural que tudo acompanhe, né? Inclusive os órgãos fiscalizadores. Então, assim, a gente enxerga em boa parte dos produtores rurais essa preocupação com a questão tributária dele, mas é algo que precisa ainda ser muito divulgado. A gente precisa ser falado sobre essa necessidade de ter um contato próximo com o seu contador, de você fazer um planejamento, de você entender em que momento da sua produção rural você se encontra. Se você está no início da sua produção rural, às vezes se você já está buscando crescimento da sua produção rural, seja na parte de investimento, às vezes se você está num momento que você se sente confortável com aquilo que você produz e é aquilo mesmo que eu quero, tudo daquela forma. Então, depende muito do estágio de vida, se você tem planos de sucessão, enfim. Então, esse contato, ele é necessário para que você tenha uma melhor organização e para que você possa otimizar a questão tributária também, né? A gente tem lá no escritório a vantagem, eu digo vantagem, de que o seu Roberto, meu sogro e fundador do escritório, é um produtor rural, né? Então ele consegue entender as dificuldades do produtor rural, ele sabe os anseios do produtor rural. Então isso foi nos passado naturalmente. Eu e a Roberta, ainda apesar de pequenos, também participamos da cadeia da produção rural. Então, basicamente é por aí. São 6 horas e 27 minutos, Roberta, só um instantinho, 6h27. Nós estamos aqui com
Programa Hora do Agro, numa gentileza da Nutripura, nossa parceira Nutripura, ícone em nutrição animal, pastagem, que ao longo dos seus mais de 22 anos, baseado sempre no alicerce forte que a levou a grandes conquistas e expansão geográfica, construção de uma nova fábrica, aquisição de lojas, formação do conselho técnico, realizações de simpósios, criação do Centro de Pesquisa Nutripura e também do programa Canivete, que é a diferença no mercado da agropecuária. Você pode conhecer mais sobre a Nutripura acessando www.nutripura.com.br. 6h28. Agora sim, Roberta, pode continuar falando, por gentileza. Só complementando, né, o que o Paulo falou, a questão desse planejamento, ela tem que procurar ser mês a mês. A gente precisa ter aquilo que, tudo que o produtor fez naquele mês, a gente vai estar cobrando, né? Acho que uma das primeiras palavras que foi dita aqui sobre o contador foi essa questão da cobrança, né? Da gente estar no pé do produtor, apesar de saber que ele tem muitas outras coisas a se preocupar e ir atrás, ele também tem que se preocupar muito, né, com essa questão financeira. Então, e saber o que está acontecendo mês a mês no seu caixa, ele consegue planejar, o contador consegue planejar junto com ele o que ele vai pagar de imposto no ano que vem, no imposto de renda, que é o imposto que mais impacta no bolso dele, né? Mas esse mês a mês está principalmente no mês de novembro, que é o mais próximo, né, da virada do ano. Eu preciso saber o que eu vou pagar o ano que vem, o que é que eu tenho que fazer. Outra coisa também que é muito importante para o produtor é conversar. Eu vou vender uma parte da minha terra, ou vou vender uma das minhas fazendas. Eu preciso sentar e conversar com o meu contador para eu poder falar para ele, o que eu posso fazer? Porque não adianta eu chegar com uma escritura pronta em que eu coloquei tudo terra nua. Se eu colocasse uma parte como benfeitorias, eu pagaria menos imposto. Então a gente pode sentar e conversar antes. O produtor tem que entender que o contador é parceiro dele e não alguém só chato que fica pedindo documento. faz parte do... Boa colocação, Roberto. Faz parte do trabalho. Não é só o advogado que é chato. Faz parte do trabalho pegar no pé. Dentro disso que vocês estão falando aí, o Paulo falou de sucessão, de estruturação. Essa organização, ela tem que estar acompanhada, ela faz parte de um crescimento. Todo produtor que quer crescer, quer aumentar sua capacidade produtiva, quer ampliar sua terra, enfim, todo produtor que pensa em prosperidade e ser próspero tem que estar minimamente organizado. E dentro disso que vocês estão falando, e a Roberta falou de pegar no pé, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a principal dificuldade do pequeno produtor, que talvez tenha demorado um pouco para se atentar, mas que enfim, graças a Deus, se atentou e falou, não, vou começar a me organizar. Por onde começar e qual é a maior dificuldade que vocês encontram nesse sentido? Esse pequeno produtor depende muito em que estágio ele está, né? Em que momento ele está. Se ele está começando a vida dele como produtor rural, ou de repente se ele já está estabelecido e quer se regularizar. Todas essas questões dependem muito para a gente poder orientar da melhor forma possível. Mas a gente entende que os órgãos do fisco, principalmente na parte cadastral, eles são muito minuciosos com relação à documentação. E aí a gente vê que principalmente no agronegócio, às vezes a documentação não está tão em dia. E que documentação que eu falo? Por exemplo, da propriedade rural. Às vezes a pessoa vai começar um negócio e aquela escritura não tá da melhor forma possível, ou então ele recebeu aquela terra em herança e não tá averbada, e tudo isso é avaliado no momento que você vai abrir o seu cadastro para você começar a sua produção rural. Então, além da parte tributária que a gente fala que é o recolhimento do imposto, que é a obrigação principal, existem várias obrigações acessórias que o produtor rural tem que estar ciente, e ele tem que buscar um contador de confiança para que ele possa fazer os procedimentos da maneira adequada para não ser surpreendido lá na frente e da melhor forma possível. Paulo, chega produtor pedindo socorro. Acontece. Rapaz, eu tô com a corda aqui, que é difícil. É assim?
Acontece? Sim. O que a gente vê que acontece muito lá é produtores que, como o Paulo falou, né? Que o meu pai, ele é produtor também. Então, às vezes, essa linguagem facilita em que sentido? Chega uma pessoa lá que é produtor rural e está perdido e recebeu uma notificação ou não sabe ao certo como que ela precisa de uma documentação para dar continuidade num financiamento, no banco ou em qualquer outra coisa que hoje em dia precisa de documento para tudo, para você trabalhar na área rural. Não é tão simples, né? A burocracia é grande. Então chega às vezes um ou outro lá pedindo muito conselho, né? Nesse sentido, o que eu faço? Eu arrendo a minha terra ou eu continuo, o que vale a pena nesse sentido, e também no sentido de como que eu faço aqui, olha como que meu CPF tá, o que eu organizo, eu tinha que ter feito declaração de imposto de renda, não tinha, enfim, assim, a nossa cartela de clientes, ela é muito fixa, no sentido de a gente tem muitos clientes que já estão conosco há muitos anos, então às vezes aparece algum amigo de cliente que vem conversar com a gente e a gente conversa. Pedir uma consultoria, uma orientação, né? 6h34. Estamos apresentando aqui a Hora do Agro, e só para informar, o Paraguai se destacou como a principal origem fornecedora de soja para o Brasil neste ano, em que as importações brasileiras têm registrado recorde. De janeiro a agosto, por exemplo, as exportações paraguaias da oleaginosa para o mercado brasileiro foram de 781 mil toneladas, contra 88 mil do ano passado. Fique ligado. O programa Hora do Agro volta já. 6h36, entrevistados de hoje, Paulo Mafra e a Roberta, do Escritório de Contabilidade Resende, focado totalmente no agro. Que bom, muito esclarecedor, né, doutor Leonardo? E vamos lá. O pessoal às vezes acha que o produtor, ele quase não paga imposto, né? Tem uma lenda aí de que o produtor é muito beneficiado e que paga pouco imposto, tem pouca obrigação. Vocês podem passar para... Eu tenho uma tese de que o produtor, na verdade, ele nem dono da fazenda, ele é direito. Que se ele não cumprir com as obrigações todas, ele perde a fazenda. Vocês têm uma ideia de quantos tributos, ou pode listar pra gente os tributos e obrigações de um produtor tem hoje? Só pro pessoal que tá ouvindo pra gente, pra ter ideia do quanto é complicado. Não é só produzir, ainda além de produzir, ainda tem que cuidar de muita coisa. Como é que é a questão tributária pro produtor rural? Bom, na área federal, né, a gente pode lembrar do imposto de renda, né, que, como eu disse, é o que mais pesa aí, e o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que seria como um IPTU, só que na área urbana, que nós estamos até no mês de entrega desse ITR, até dia 30 de setembro, e é um dos impostos que eles mais sofrem, né, para pagar. E temos taxas, né? Taxa de CCIR para você atualizar, temos as taxas. Agora na parte estadual, o Paulo pode falar. Na parte estadual você tem várias contribuições, várias taxas como o FETAB, que é uma contribuição direcionada por conta do diferimento do ICMS, enfim, para você... No caso do pecuarista, ele já recolhe o FETAB é recolhido antes mesmo de você mandar o gado pro abatedouro, né? Você já tem que pagar o FETAB. Exatamente, entendeu? O FETAB, então, ele assim, foi criado para as estradas, exatamente, né? É o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Isso. Né? Foi criado para infraestrutura, né? Vinculado à Secretaria de Infraestrutura. Enfim, são várias as contribuições que o produtor rural aplica, além da esfera federal, o Fundo Rural sobre a produção também, né? É interessante até falar do ITR. O ITR entrega agora dia 30, né, Roberta? O ITR tem um detalhe do ITR que é o seguinte, você me corrige se eu estiver errado. O ITR, quanto menor a produção da área, quanto mais ociosa for a área, maior o imposto. Isso. Se uma área não produzir nada, se eu declarar ela deveria ser produtiva, deveria estar produzindo, e se ela não estiver produzindo nada, esse imposto pode chegar a quanto? Em percentual, né? Que depende do valor. O ITR, ele não tem uma alíquota fixa.
ele depende de vários fatores. Você tem o valor, a área total da terra, você vai ter que tirar o que ele tem. Tem preservação permanente, tem área de reserva, e depois, tirando isso, o que sobra é que ele vai calcular em cima. Aí ele vai ver o quê? O grau de utilidade, que seria isso que você está falando, se ela é produtiva ou não, esse grau de utilidade. Quanto menor o grau de utilidade, mais ele vai pagar. Lembrando que o ITR, ele tem a base de cálculo dele é o valor da terra nua, é o VTN. E esse VTN, ele é dito pela prefeitura. Então, como que é feito? O ITR é um imposto federal, porém, as prefeituras têm um convênio com a União e nesse convênio, a prefeitura precisa contratar um engenheiro para fazer um laudo da área, para poder falar qual seria o valor da terra nua naquele município. Um exemplo, Rondonópolis, pastagens, né, na parte, porque é separado as pastagens, a agricultura, aí ele vai separar a agricultura por aptidão regular, restrita, boa, e aí as pastagens aqui em Rondonópolis fica em torno de 6.600 o hectare da terra nua. Então eu vou calcular em cima desse valor, aí você pega toda a área total e vou calcular esse VTN. O valor da terra nua, que seria a terra limpa, sem as benfeitorias, sem as reservas, a terra limpa. Quanto que ficaria esse imposto em cima dela? E esse valor, ele vai aumentando a cada ano. É difícil aquela prefeitura que não aumenta todo ano. Além de que, porque ele tem esse reajuste, por que a prefeitura fica tão empenhada? Porque uma boa parte desse dinheiro vai para a prefeitura. E a agricultura familiar entra nesse combo também? Ela também tem todas essas tributações ou ela tem alguns benefícios? Sim, e todas as terras, né, são obrigadas a esse ITR. Tem uma quantidade de hectare que eu não vou me lembrar ao certo qual que é isento. É o módulo. Sim. Isso, e então tem essa, todos precisa destrinchar, fazer o CAR, que seria o Cadastro Ambiental Rural, para mim saber o que tem de reserva, o que não tem. Mas numa área que não está produzindo nada, vamos imaginar uma área que a pessoa comprou que tem muita gente que critica isso. A pessoa comprou para explorar, para fazer para especulação. Valorizar. Isso, não está produzindo nada. Pode chegar a qual percentual? Chega a 20% o máximo de tributo ou não chega a isso? Sim. Pode chegar a 20%? Sim, teria que fazer uma conta aí igual desse valor de 6.600 que a gente supõe que seria uma pastagem que não é usada, vezes a quantidade de hectare. A pergunta é pertinente pelo seguinte, até para quem está em casa entender quando eu pergunto isso, porque se a pessoa compra uma área e não produz, ela paga mais imposto. Ela vai pagar imposto. E se você chegar a 20%, em 5 anos ela pagou a propriedade para o governo. Quer dizer, de imposto. Ela está deixando valorizar, mas ela está pagando em cima. Sim. É um imposto expropriatório que a gente chama. Então, se a pessoa não está produzindo, é igual o terreno na cidade. Se você está com terreno sem fazer nada, não tem calçada, não tem muro, o terreno está sujo, o IPTU é cada vez mais alto. Então, daqui a pouco você perde exatamente o imóvel. Roberto, é o que está correto. Você falou do reajuste a cada ano. Eu queria entender com base em qual índice, qual é o parâmetro para esse reajuste no município, estado ou até União? Então, esse valor, ele o município tem que entregar para a Receita no início do ano, porque é o valor referente em janeiro de 2024, ela entregou referente a esse ano. Ela precisa entregar para a prefeitura um laudo. Esse laudo é feito por engenheiros, tudo organizado pela prefeitura, tem que ter um laudo especificando quanto que vale aquela terra. Agora, como é destrinchado esse laudo, aí seria mais um engenheiro especialista para... É de acordo com o interesse também de cada administração, né? Isso, na prática, assim, não, vamos valorizar mais, a gente precisa arrecadar mais, entra a questão política, tudo... Não, porque a gente tem, trazendo a discussão recentemente em Rondonópolis, que discutia-se o plano diretor, que era algo que pudesse impactar nisso, na coisa do zoneamento, do perímetro urbano. Temos os índices como GPM, dentre outros, que balizam isso e quase que tradicionalmente jogam o número para cima. Dificilmente você vai ver um índice que vai regular ou vai colocar uma régua trazendo um pouquinho para baixo ou dando certa estabilidade. Geralmente é 5%, 10% mais. Né? Mas tem um detalhe, não é só por estar na zona urbana. Se o imóvel pode estar na zona urbana, no perímetro urbano, mas se a produção dele for rural, se a destinação dele for uma produção rural, a tributação em regra, rural, é ITR.
Então não é necessariamente por isso. Seguindo, até para E a fiscalização é forte em cima desse valor. Sim. Tem gente que às vezes até não concorda com o valor, né? Se você não concorda, você tem que contratar um engenheiro e fazer um laudo que custa caro. Para poder falar, não, ó, eu acho que vale tanto, eu preciso ter esse laudo. Agora, a prefeitura, ela tá batendo firme na fiscalização e manda cartinha e fala aqui, ó, por que você colocou esse valor? Então, me mostra a ADA, me mostra o CAR, me mostra o seu laudo, por que você acha que é esse valor? E aí te cobra com juros e multa, né? Aquilo que caso não esteja legal. Não é fácil a vida do produtor. Não. São 6h36. Nutripura, produção animal, solução em nutrição e pastagem, produto certo na hora certa. Conheça mais da Nutripura, seus produtos, suas empresas no Instagram @nutripura.com. Nutripura, nutrição animal, soluções em nutrição e pastagem. Nutripura, a carne do futuro está em nossos pastos. Conheça mais da Nutripura no Instagram nutripura.com. 6h45. 45. 45. 46. 45. O programa ao vivo é assim, programa ao vivo. A vista já vai cansando. O Silas olhou pro relógio ali. 6h45, tá certo. Gino, deixa eu dar um recado pra quem tá com a gente na audiência. Lembrando, gente, estamos ao vivo no Instagram, tá? Nos segue aí. @programa Hora do Agro é o nosso perfil oficial. Lembrando também do nosso canal do YouTube. Todas as quartas-feiras os episódios sobem no canal pontualmente às 19 horas. Este episódio aqui de hoje vai estar lá na próxima quarta. E um último recado, você quer ser parceiro do programa Hora do Agro, nós temos aqui, quem não nos assiste na live vai estar vendo, um telão atrás da gente aqui no estúdio, onde a gente expõe um carrossel, as marcas parceiras, aqueles que fazem o nosso programa acontecer, que ajudam essa iniciativa aqui aí pra frente. Se você quer fazer parte do time Hora do Agro, entre em contato conosco. O telefone eu esqueci. 67 o Gino tem 998712265. Tá dado o recado. Coloca sua marca aqui no estúdio, vem com a gente sempre ao vivo e também no YouTube, tá? Hora do Agro, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende, Gino Rondon, todo sábado das 6 às 7. Hoje nossos entrevistados, Paulo, Mafra e Roberta. Quase saiu um tudo viola aí. Eu fui gravar de manhã, a chamada saiu, eu tive que regravar. Quase que automático. Tudo que é sagrado. Eu tava gravando, a Edna falou, peraí, mas irão os dois, a dupla? Eu falei, não, só o Paulo. Ela casou só com o Paulo, gente. Isso é muito importante frisar isso, tá? Gente, vamos retomar nossa conversa. A gente parou num ponto importante, falando lá dos reajustes e tal, o que baliza, o que não baliza. Aí a Roberta trouxe um comentário importante, pertinente, de que a mão tem sido pesada, quer dizer, a fiscalização é grande, é muito. Eu quero seguir nessa toada, até a título de orientação para quem está nos ouvindo e é produtor e está completamente desorganizado, está bagunçado. Quais são as penalidades, as sanções, para além de multa, os valores dessas multas, para que quem está ouvindo, se não se organizou, que por favor comece, já que a fiscalização, como vocês bem colocaram, é intensa, é constante. Por favor, quais os riscos que esse produtor está correndo por não se organizar? Deixa eu emendar aqui, já pedi para vocês falarem de outro assunto que é da sequência disso também, de fiscalização, do tal da Operação Declara Agro. Fala pra gente sobre isso. Isso aí. Isso é interessante também. Não, só para uma questão introdutória, é sabido por todo mundo que o agronegócio é uma grande mola propulsora do nosso país, né? Então, é natural que o fisco sempre esteja de olho no agronegócio, entendendo se estão de acordo com a legislação, se está tudo certinho, e a partir disso a gente pode dizer das questões da penalidade. As questões da penalidade, tudo vai da espontaneidade do produtor com relação a pagar esse imposto, a calcular.
e tem a multa e juros que tem que ser pago desses valores que não foram recolhidos. Eu digo em referente a ITR, referente a imposto de renda. Desses valores que não foram recolhidos, eles vão calcular em cima da taxa Selic, né? Agora, com relação, se você não tem essa espontaneidade, salvo engano, o mínimo é 75% de multa de ofício. Rapaz. Em cima daquilo que você não pagou. A Selic essa semana subiu para 10,75 agora. Subiu. Cumulativa, né? É mais 1% que você tem que... Meu Deus. Então, assim, é primordial que o produtor ele consiga entender a realidade dele, se ele está... ele sabe se ele está andando certo ou não. Ou então, se não sabe, às vezes por desconhecimento, procure um contador da sua confiança e vai e fala: eu tenho a minha situação da propriedade nesse sentido, será que eu estou de acordo com o que a legislação determina? Porque o que a Roberta falou é muito importante. A espontaneidade vai fazer você pagar menos multas e menos juros. Isso é determinante. Vamos entrar no ponto da operação. Exatamente. Isso é importantíssimo para você que está ouvindo. Sim. A Operação Declara Agro, ela iniciou com um foco mais aqui em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Por agora, as primeiras cartinhas que a gente diz começaram a ser entregues em junho, final de junho. O que seria essa Operação Declara Agro? Ela é um lembrete para o produtor rural da importância dele estar em conformidade fiscal. Olha, eu tô de olho. Então, você tá regularizado? Tá tudo certo? Como que tá as suas coisas? Nesse momento é mais um toquezinho. É um alerta. É um alerta. Recado. É um comunicado de regularização. Esse é o termo. Não chega a ser uma notificação. Isso. Né? Só que esse comunicado vem pontuando o que você tá errado. Então, vamos fazer. E aí já fala lá embaixo, mínimo 75%, multa de ofício. Então, o produtor tem que falar: não, peraí, tá errado, então eu vou ter que mexer. Eu não posso deixar passar. E o que é os pontos que hoje essa Operação Declara Agro vem falando? Primeiro, Operação Declara Agro arrendatários. Essa Operação Declara Agro arrendatários é mostrando o que está acontecendo com os arrendamentos. O produtor, o arrendatário, ele paga para o arrendador o arrendamento da terra. Só que ele vai lá e lança como despesa no livro caixa digital dele, ou no livro caixa, né? E quando ele lança lá, existe um campo no imposto de renda que chama pagamentos efetuados, que é onde você lança médico, dentista, e um dos códigos lá é o arrendamento rural. Então, o contador não lançando esse valor que ele pagou pro arrendador ali, ele está sendo alertado pela Receita. O que seria isso? Um dedo duro. Porque se eu já lancei na despesa, não tinha necessidade de eu lançar em pagamentos efetuados. Tese, né? Mas a Receita pôs esse campo porque ela precisa de um dado mais fácil para ela chegar no arrendador que não está recolhendo o imposto em cima do carnê-leão, imposto retido, né? Do valor que ele recebeu, ele não está lançando. E ela também está olhando outros lados, que às vezes esse arrendador, ele tem outras terras e ele é produtor rural, ele pega esse dinheiro do arrendamento que ele recebeu, lança como receita da atividade rural erroneamente, assim, para pagar menos imposto. Enfim, ela tá de olho em tudo isso. Agora, outra questão que vem, mais duas, que por enquanto, que eles estão por passos. A outra questão é a Operação Declara Agro aeronaves e a Operação Declara Agro despesas de veículos. Aeronaves, quer explicar, Paulo? A questão da Declara Agro aeronaves, ela veio com foco de buscar produtores que estavam computando aeronaves como despesa das suas fazendas. Estima-se mais ou menos que correram atrás de 40 e... por enquanto, 43 contribuintes foram 29 do Mato Grosso. E estima-se que o que deveria ser arrecadado de imposto passaria de 20 milhões de reais só nisso. Então, assim, é qualquer aeronave que a Receita está indo atrás? Não. Aquela aeronave inerente à atividade rural, ou seja, aeronave de pulverização, de jogar resíduos sólidos, etc. Ok. Ele está falando especificamente da aeronave de transporte de passageiros. Mas eu uso o avião só para transportar minha fazenda. Aos olhos da Receita, não interessa, não deve ser despesa da atividade rural, né? Então,
esse é o foco da declaração, da Declarar Água Aeronaves. Esse deslocamento de pessoas e de passageiros não é considerado. Exato. Só aviação agrícola. E a gente entende o argumento. Eu tenho uma fazenda aqui, outra no Goiás. Eu preciso do avião para poder dar uma agilidade à minha produção. O produtor está preocupado em produzir. Então ele precisa de agilidade nas decisões e tudo mais. Então a gente compreende essa tese dele de falar, eu uso exclusivo para andar nas minhas fazendas. Infelizmente, aos olhos da Receita, não. Droner, hoje tem muito droner também. Entra nessa aviação agrícola, nessa parte. Ainda não. Assim, ó, é uma questão de sensação. Ainda não, porque é algo ainda muito recente na agricultura. Nós estamos falando de uma tecnologia de quê? De 2 anos para cá. Mas o que eles falam é aeronave de transporte de passageiro mesmo. É interessante a gente imaginar que buscando um termo aqui, mas essa espécie de cercamento do fisco tá vindo em doses quase que homeopáticas, tá vindo devagarzinho. E o tal do papel o papel com o selo da justiça assusta muito o produtor, assusta muita gente. Ainda que seja num primeiro momento em caráter orientativo, você recebe a cartinha em casa, dá uma assustada. Mas assim, lembrando que é orientativo, mas para regularizar. Ela deixa claro que é um comunicado para regularizar. O que você tem que fazer? Eu tenho que tirar aquele avião de lá. E o que vai acontecer? O que vai impactar? Eu tenho as receitas e as despesas. Eu tirei uma despesa, o que aumenta o meu lucro? Então aumenta o meu imposto. O que eu deveria ter pago lá em 2020, quando eu lancei essa aeronave? Um valor. Aí aí já tem essa multa e juros desse tempo todo, que não é pequeno. Bem retroativo. E vem. Então, se eu não faço isso, ainda vem essa de ofício que vai aumentar mais. E eles estão no pé das despesas com veículos também, porque às vezes acontece do produtor ter uma caminhonete e aí ele usa como utilitário na fazenda, ele vai para a fazenda, ele usa aquela caminhonete para carregar produto para levar para a fazenda, ok. Mas aí a esposa dele quer comprar um carro e aí ele quer aproveitar aquela promoção do produtor rural que ganha um desconto e coloca também como utilitário, e não é. E aí eles já tá vindo as cartas para retirar também esses veículos e pagar o imposto em cima deles. 6h56, nós estamos indo já para a reta final. O Hélio já chegou para comandar o Raízes Pampianas. Robson Moraes, considerações finais aí para o final do programa? Claro, considerações finais só pode ser para o final do programa. Hoje eu não acordo, rapaz. Quero só fazer um agradecimento mais uma vez a todo mundo que está com a gente na audiência. Inclusive o programa Hora do Agro, graças a Deus, a cada semana a nossa audiência vem crescendo muito. Obrigado a todo mundo que nos ouve. Lembrando ainda, quem quiser, por favor, nos siga lá nas redes sociais, @programa Hora do Agro, seja parceiro Hora do Agro aqui no rádio também, no YouTube também, na live aqui no Instagram. Você tem já falei do carrossel das marcas aqui atrás de mim, no telão bonito aqui na Rádio 105. Toda quarta-feira, né, Robson? Coloca sua marca aqui, toda quarta-feira no YouTube sua marca aparece também no nosso canal. Então a gente tem negócio pra você, meu amigo. Quer vir pro time Hora do Agro? Venha. Vai ser muito bem-vindo. E agradecer os nossos convidados, Paulo Mafra, Roberta Rezende, obrigado pela visita e pela aula que está sendo dada aqui. Doutor Leonardo. Obrigado, audiência. Obrigado quem nos escutou mais uma vez. Eu sempre gosto de falar isso. Obrigado pela confiança de abrir a porta da casa de vocês para nós entrarmos logo cedo, enquanto você está preparando o seu café aí, para nos escutar. E hoje agradecer, especial, parte da minha família que está aqui, o Paulo e a Roberta. Muito obrigado por vocês terem vindo. A Roberta nervosa demais. Esse negócio não é pra mim. Vamos lá, relaxa. Nada que eu curso. Eu acho que agora ela já tá mais à vontade, né? É só começar. Quer falar, mano? Pode falar. Eu quero agradecer, né, pela recepção, pela forma, né, que conduzem tudo aqui. Com muito carinho e muito respeito e muita tranquilidade. Obrigada pelo carinho de vocês e nós é que agradecemos. Paulo. Eu queria agradecer vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, tá? É muito importante essa comunicação e espero que nosso pouco conhecimento tenha agregado alguma coisa à vida dos Agregou ouvintes. muito. Paulo, faz só a prestação de serviço. Peraí. Faz só a prestação de serviço. Quem quiser encontrar o escritório, como faz?
O escritório, o contato telefônico é 3421-3527. A gente fica ali na Avenida Cuiabá, número 1880. É bem no centro, tá? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Roberta. Doutor Leonardo, Robson, Silas na parte técnica, Edna Rondon na parte comercial, 67998712265. Chegamos ao final de mais um programa Hora do Agro, neste sábado, Dia da Árvore, Dia do Radialista. Tenham todos um final de semana maravilhoso. Sábado que vem, 6h10, logo após o horário político gratuito, estaremos de volta com mais uma edição do Hora do Agro. E quarta-feira tá no YouTube para você acompanhar o programa de hoje.